Então, gente, será que eu vou conseguir fazer vídeos aqui? Hello, gente, eu me chamo Tatiane Santos, sou uma brasileira que mora em Portugal há mais de 5 anos e esse aqui é o meu canal, né, esse daqui vai ser o nosso primeiro vídeo aqui do canal. E antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu já vou pedir pra vocês pra se inscrever, pra dar um likezinho aqui e se inscreverem aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Nosso primeiro vídeo vai ser sobre a minha vida, como que eu cheguei aqui, o porquê que eu vim para Portugal, como que foi a minha trajetória aqui, pra vocês conhecerem um pouquinho da minha história, que muitos, né, me perguntam lá no Instagram. Vou deixar aqui o arroba do meu Instagram, me segue lá. E lá no Instagram é um pouquinho mais complicado de estar explicando isso tudo com mais riqueza de detalhes. Então por isso que eu decidi gravar aqui vídeos para o YouTube, criar esse canal, para vocês me acompanharem de uma perspectiva assim, mais detalhista, digamos assim. Então, se for começar bem lá no início, meus pais migraram para Portugal nos anos 2000. Eu tinha 8 anos quando eu imigrei pela primeira vez para Portugal, né? Eu estudei aqui, eu fiz ensino básico aqui, né? Cheguei a estudar 4 anos aqui nas escolas. Minha mãe, quando imigrou, ela tinha a minha idade, né? Hoje eu tenho 30 anos, minha mãe na época tinha 27 anos e tinha 2 filhas na época, que sou eu, a mais velha, na época eu tinha 8 anos, e a minha irmã do meio hoje, que na época tinha 2 anos. Então essa foi a primeira vez que eu imigrei para Portugal. Depois de alguns anos, minha mãe não quis ficar aqui, né? Porque imigrar com filhos é muito difícil, principalmente com 2, e naquela época, sem rede de apoio nenhuma, naquela época nem internet tinha direito, telemóvel, né? Ligação, a gente tinha que falar pelo orelhão, e era muito caro, então conversava com parentes tipo uma vez no mês. Então isso foi, acho que acumulando muitas coisas na minha mãe, e ela não quis ficar aqui em Portugal. Então ficamos em Portugal durante 4 anos, a minha mãe acabou de construir a nossa casa no Brasil e decidiu voltar para o Brasil. Meu pai ficou ainda mais 1 ano e um pouquinho, como a minha mãe não quis voltar para Portugal, meu pai decidiu voltar para o Brasil. Com o passar dos anos, né, eu sempre tive a vontade de voltar para Portugal um dia. Então conheci o meu marido, né, nos casamos e tentei convencer ele de vir para Portugal, né, isso antes de eu ser mãe. Mas ele não queria, tinha receio, nunca tinha saído de perto da família. E lá no Brasil ele tinha um emprego que ganhava relativamente bem para nós dois, né, tanto que eu nem precisar trabalhar, eu precisava. Trabalhei em alguns lugares, mas não era assim aquela necessidade de que se eu não trabalhasse, né, a gente passaria por dificuldades, porque o salário dele dava pra nós dois. Então, eu engravidei, né, a gente já tava conversando sobre isso, mas eu engravidei e no meu estado, né, tava uma onda de violência muito grande por conta de uma greve da polícia militar que a gente tinha passado anos antes. Então foi aí que a gente realmente decidiu dar o start de não, a gente não pode criar a nossa filha aqui neste ambiente. A partir desse momento a gente não estava mais pensando só na gente, mas tinha um outro ser humano que a gente precisava também dar um suporte. Não quis vir grávida, né? Tem muitas mães que fazem isso, que vêm para Portugal grávida para ganhar bebê aqui, mas eu não quis. Por quê? Por alguns motivos. Um deles era, eu não sabia como que seria aqui, né? E eu não queria ter que passar minha gravidez sozinha e preocupada, né, com saúde pública, se eu vou fazer isso, com parto, isso e aquilo, então eu não queria. Segundo, que como era uma menininha que eu estava à espera e a minha sogra queria muito, né, uma neta menina, eu decidi ter a minha filha lá perto deles, né, porque assim eu teria um apoio também no pós-parto e tudo mais, e fiquei lá até a minha filha completar os 6 meses. A gente veio no ano de 2018, no meado do ano de 2018, era a Copa, né, do Mundo, e veio eu, o Iago, a minha filha, e o meu pai também veio junto, porque era algo que ele também já queria há muitos anos. Ele sempre gostou também de Portugal, nunca se readaptou ao Brasil, então ele veio junto com a gente. 6 meses depois, a minha mãe vendeu a nossa casa, a casa deles, né, no caso, lá, e veio também. Minha mãe veio junto com a minha irmã mais nova, que na época tinha 6 anos, e a minha irmã do meio também veio, mas veio pra passear, né, que ela tinha a faculdade dela lá no Brasil, ela e meu cunhado, o atual marido dela, e acabaram gostando daqui também. O meu cunhado se apaixonou por aqui e ele fazia engenharia no Brasil, então ele fez a prova para poder transferir a faculdade dele do Brasil pra cá. Então ele conseguiu, passou, foi fazer engenharia mecânica na faculdade do Algarve, e a minha irmã do meio também veio morar aqui. Então, da minha parte, a minha família toda, né, está aqui em Portugal. Tem os meus pais e as minhas irmãs. Meus pais moram aqui perto de mim, e minha irmã mora hoje no norte, né? Meu cunhado acabou a faculdade de engenharia dele no Algarve, e a minha irmã recomeçou a faculdade de psicologia dela em Braga. Então esse é o resumo
da nossa história aqui em Portugal. Como eu me planejei pra vir pra Portugal? Todo mundo, como a maioria faz. Eu já sabia mais ou menos como que era aqui, então não era assim um tiro no escuro. Aliás, não era um tiro completamente no escuro, porque eu já sabia como que iria ser aqui. Então, pra mim, a adaptação não seria uma coisa assim de outro mundo, porque eu já tinha noção do que seria. E eu, como meu pai ele veio comigo, ele também já conhecia como era, né? Então a gente já tinha assim o psicológico praticamente preparado. O Iago tinha saído da empresa dele, tinha recebido o fundo de desemprego, né? Então a gente juntou isso tudo, a gente vendeu as coisas da nossa casa, todas novinhas. Eu acho não, tenho certeza que essa foi a pior parte, foi se desfazer das nossas coisas. Vendemos tudo, juntamos e viemos pra cá, em 2018. Eu tinha uma conhecida aqui, né? E a gente ficou 15 dias na casa dessa conhecida e logo depois a gente conseguiu alugar a nossa casa aqui. Não foi fácil, naquela época já estava difícil arrumar casas por aqui. No caso, a gente veio para Lisboa, então a gente conseguiu casa aqui na Margem Sul, né? Na Margem Sul ainda não estava lotado, igual estava hoje, mas a gente não conhecia, né, o lugar, então a gente ficou meio assim, será que vai dar certo e tal, mas eu não me arrependo, é um lugar ótimo de se morar. A gente conseguiu alugar um T2 por 375 euros, que nessa época esse valor já estava caro, porque a casa não era assim grandes coisas, estava tudo muito velho, mas era a casa que a gente tinha. Durante um ano nessa casa. E aí, depois de um ano, a gente, como a minha mãe veio também, a gente alugou uma casa melhor, né? Só que o valor era absurdo pra época, porque na época o salário mínimo, se eu não me engano, tava 580, alguma coisa assim. E a gente conseguiu alugar a casa por 600 euros. Como era duas famílias, a gente dividia entre a gente e não ficava assim tão pesado. Depois que cada um foi pro seu lado, eu vim pra uma casa que estou até hoje, há 3 anos. Logo quando eu cheguei aqui, né? A gente, como eu tinha uma bebê pequena, pra eu poder trabalhar, eu precisava colocar ela numa creche. Só que como ela era muito pequenininha, vagas em berçários aqui, mesmo que particular, é muito difícil, gente. Vaga em creche aqui é dificílima. Pública, eu vou dizer que é quase impossível. Pelo menos aqui nessa região onde eu moro, entre Lisboa e Setúbal, né? Muito difícil, não achava. Então eu fiquei 3 meses em casa, mas era um planejamento que já estava, né, no nosso caderninho. A gente já sabia que provavelmente, pelo menos durante o primeiro ano, quem iria trabalhar era o Iago, né, para poder arcar com as despesas da casa. Então já era algo assim planejado, não nos pegou de surpresa, a gente já tinha planejado isso, colocado no papel. 3 meses depois eu coloquei minha filha numa ama, né, que é uma babá, e fui trabalhar. Não sabe, eu sou nail designer, faço unhas de gel. Não era nail designer no Brasil, né? Eu fiz o curso justamente para poder trabalhar aqui, porque como eu tinha uma filha pequena, a gente já planejou isso tudo também. Como eu tinha uma filha pequena, eu sabia que era difícil eu vir para cá e arrumar um emprego de contrato, porque aqui a gente trabalha, né, de segunda a sexta, aliás, de segunda a segunda. Geralmente é com horários rotativos, mas sábado e domingo sempre trabalhando. Então eu já imaginava isso, falava assim, eu não vou conseguir ter um trabalho de contrato normal, porque eu tenho uma filha pequena e eu não vou conseguir, né, um trabalho que se adapte a isso. Então eu fiz o quê? Pesquisei mais sobre o trabalho de unhas, né, fiz o curso no Brasil já com a intenção de trabalhar aqui, porque assim eu saberia que eu poderia ali fazer os meus horários ou tentar pelo menos ali encaixar os meus horários em relação a isso. Minha mãe chegou aqui em janeiro de 2019, então ela ficou com a Catarina durante 3 meses e eu arrumei um emprego aqui perto de casa part-time, que o que é part-time? É meio período. Então eu trabalhava meio período em um salão bem pertinho aqui de casa e a minha mãe ficou com a Catarina. Logo quando a Catarina começou a andar, quando ela fez 1 ano e 2 meses, eu consegui uma vaga numa creche particular para ela, pagava o valor de 260 euros. Eu ganhava no salão tipo 400 e poucos euros. Então assim, mais da metade do meu salário era pra creche da Catarina. Aí você me pergunta, ai Tati, mas vale a pena? Eu vim pra cá pra dar uma vida melhor pra minha filha. A creche onde ela estudava era caro. E a média de creches aqui particulares é mais ou menos esse valor. Porém, ela tinha inglês, ela tinha aula de dança, ela tinha balé, ela tinha, assim, tudo. E tava convivendo com outras crianças, que aqui, longe das escolas, é difícil ter esse convívio com criança, porque você não vê criança, assim, igual no Brasil, brincando em ruas e essas coisas assim. Você não vê isso aqui. Então, sim, pra mim valia a pena. Por quê? Eu pagava a creche dela, minha filha tinha convívio, a minha filha tinha educação e ainda sobrava um dinheirinho pra ajudar o Iago em casa em algumas despesas. Fora que eu estava pegando experiência, estava crescendo a minha cartela de clientes, né? No verão eu conseguia tirar um pouquinho mais, conseguia tirar aí uns 700 euros. Pra mim, né, valeu a pena isso.
Então eu fiquei nesse salão durante 2 anos. E depois que passou esses 2 anos, passou a pandemia, né? Depois veio a pandemia. Eu fui alugar uma mesa, não abri o meu próprio salão. Eu fui alugar uma mesa em outro salão, que aí, no caso, eu estaria trabalhando pra mim, ganhando meu dinheiro. Sobre o que me motivou a vir para Portugal. Como eu já disse, né, no vídeo, o que me motivou foi a insegurança que a gente estava passando lá no meu estado. Eu fiquei grávida, comecei o Iago de vir pra cá porque eu nunca me senti encaixada no Brasil. Eu sentia vontade de sair de lá, eu não me sentia que eu pertencia àquilo de lá, ao lugar, né? A gente pensou também nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos é um lugar que, tipo assim, você não tem aquela liberdade de você falar assim, eu quero viajar, a documentação é muito mais difícil, então eu não queria me prender a um lugar. Eu queria viver em um lugar que me desse a liberdade de poder conhecer outros lugares, né? Então, como eu já morei aqui em Portugal antes, Portugal era viável pra gente. O início não foi fácil, como qualquer outro, né, início, você tá tendo uma vida nova, você tá recomeçando em outro lugar, então não foi, assim, um início fácil, mas também não foi um início, assim, digamos que de grandes perrengues, né, eu vejo que muita gente, eu conheci pessoas que chegaram aqui e realmente passaram fome, precisaram de ajuda de outras pessoas, de cesta básica, mas graças a Deus a gente não passou por isso, até porque a gente veio muito preparado. Eu não digo nem financeiramente, porque financeiramente a gente poderia ter vindo melhor preparado, com certeza, mas a gente já sabia o que esperava, então a gente trabalhou, já sabia. Por exemplo, o Iago chegou aqui no segundo dia, o Iago já estava trabalhando, ele começou a trabalhar numa mudança, e ele ficou nessa empresa de mudança durante 8 meses. A gente não veio preocupado com documentação, a gente já sabia que a gente veio pra cá pra viver. E a gente não estava assim, muita gente vem aqui preocupado com documentação, porque quer viajar, porque quer fazer isso, quer fazer aquilo, já vem com a intenção de no próximo ano ir até o Brasil. Então a gente não veio com essa intenção, a gente veio com a intenção de viver bem e de viver aqui. A gente pensou, a gente precisa primeiro estabilizar, de ter dinheiro para pagar as nossas contas. E depois a gente pensa em documentação. Claro que a documentação é importante. Se eu pudesse ter pesquisado mais, talvez eu teria vindo já com algum tipo de visto, porque documentação, se você vir como turista, é uma dor de cabeça, é uma burocracia e faz você perder o sono. Se pudesse voltar atrás no planejamento, eu teria me planejado melhor para poder voltar para poder ter vindo já com algum tipo de documentação que facilitasse a gente nesse processo de documentação legal de residência. Tem muitas pessoas que vêm pra cá e paga pra tirar NIS, paga pra tirar NIF, paga advogado pra poder tirar residência, e eu vou falar que a gente não pagou 1 centavo pra ninguém. A gente tirou toda a nossa documentação através de nós mesmos. A gente pesquisou, demorou, esperou sair novas leis. E também achamos pessoas muito boas no nosso caminho, graças a Deus. Deus colocou pessoas muito boas que nos ajudaram também nesse processo. Iago ficou 8 meses trabalhando numa empresa de mudança. Desses 8 meses, 3 meses ele trabalhou direto, de domingo a domingo. Ele ficou 3 meses sem nenhuma folga. Foi um começo de trabalho árduo, foi um começo de trabalho difícil, mas depois desse começo, eu sempre falo que o primeiro ano é muito mais difícil, né? Tanto pra quem tá trabalhando, o primeiro ano é o ano que mais trabalha aqui, tanto psicologicamente, porque às vezes você se pega... Eu, por exemplo, tava praticamente no puerpério, né? Com 6 meses de parida. Então, às vezes, por mais que eu quisesse vir pra cá e sabia o que estava me esperando, tinha dias que eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Pra que eu saí do conforto do meu lar pra poder passar por isso? É normal, eu acho que o primeiro ano é difícil pra todo mundo. Eu agradeço a Deus por não me ter feito desistir e por ter persistido. Eu adoro estar aqui, eu amo Portugal, apesar de que nenhum país é perfeito, né? E Portugal também não é perfeito como muitos imaginam. Aqui a gente tem que trabalhar pra caramba e às vezes ganhando uma mixaria. Mas a gente tem que perseguir, né? Tem que persistir, tem que seguir os nossos sonhos. Se a gente quer alcançar, a gente tem, né, que fazer, porque nada vai cair de mão beijada na nossa mão, gente. Tem gente que acha que só porque a gente pisou o pé aqui vai ter um pezinho de euro, ou o euro vai vir, ou a gente tá rico. E não é assim. Aqui a gente trabalha pra poder pagar aluguel, pra poder pagar as contas, como a gente trabalha no Brasil. A diferença é que aqui a gente tem uma segurança maior, né? A gente talvez vê o nosso trabalho dando mais frutos e a gente tem um poder de compra também maior do que a gente teria no Brasil. A gente consegue comprar coisas que lá a gente não conseguiria nem parcelando, enfim. Isso, essa é um pouquinho da minha história, resumidamente pra vocês, de como eu cheguei aqui, de como foi o meu início, do porquê que eu vim. No próximo vídeo eu vou gravar mais sobre como foi o meu início
de nail designer aqui em Portugal, como que foi, como que está sendo, qual foi a trajetória. Eu tenho muitas meninas que me perguntam isso lá no Instagram. Eu acho muito complicado falar disso lá porque eu falo demais, né? Então, falar em 1 minuto ou 2 minutos ou fazer muitos stories é muito ruim. Então, eu fiz aqui o canal do YouTube justamente para isso, para falar coisas que requer mais detalhes, tá? Com mais detalhes de riqueza para vocês que têm essa curiosidade, vocês que também talvez tenham desejo de vir morar em Portugal. Não tô dizendo que o que eu falo aqui é o que vai acontecer com vocês ou é uma verdade absoluta. O que eu vou expor aqui para vocês durante, né, esses vídeos são experiências minhas. Vocês podem pegar para tomar como base de vocês, mas nunca como uma verdade absoluta também. Do mesmo jeito, por exemplo, que eu falei que eu não passei quase nenhum tipo de perrengue muito grande aqui, mas existem pessoas que não passam por nenhum, ou existem pessoas que passam por muitos perrengues e até voltam, né? Então, assim, cada caso é um caso. O que eu vou expor aqui é o que aconteceu comigo, com base na minha experiência. Eu sei que quando a gente toma uma decisão de mudar para outro país, a gente quer saber o lado da moeda, né? Todos os lados. Tem gente que só quer saber o lado bom, né? Mas eu acho importante vocês saberem e pegar os dois lados, tanto bom, tanto ruim, que é pra vocês absorverem isso e ver qual é o melhor pra vocês e ajudar vocês a decidir o que vocês querem, o que vocês podem fazer no planejamento de vocês. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. O próximo vídeo, como eu falei, vai ser sobre a minha vida de nail designer, aqui o meu início, como que é trabalhar com isso aqui em Portugal. Se vocês querem esse vídeo, comenta aqui embaixo e comentem aqui embaixo também nos comentários o que vocês querem saber, né, sobre Portugal, sobre tudo que vocês quiserem. Pode falar aqui que o que eu puder, o que eu conseguir responder, eu vou responder e vou estar aqui gravando sempre conteúdos pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, se inscrevam aqui no canal, tá bom? Não se esqueçam disso, porque é muito importante pra a gente continuar e ter forças pra gravar aqui conteúdos pra vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo.